um bom tempo sem ter uma live e hoje nós vamos ter uma live de qualidade, de muita qualidade. Conversar com um cara aí que é fera, um cara que é referência, que é o meu amigo, eu tenho o prazer de chamar de amigo, Hugo Atan, e ele vai esclarecer as principais dúvidas nesse cenário novo da gente. É um cara que eu tenho plena confiança, é um cara de um cenário mundial, entre os professores de educação física nesse cenário surpreso para a maioria de nós. E o Hugo, ele é um cara que tem a visão do professor, a visão do coordenador, a visão do gestor, do proprietário. Então, é uma pessoa gabaritada para estar aqui esclarecendo algumas dúvidas em relação ao que tem nos assolado nesse momento. Boa noite, Renato Massimiliani. A próxima live é nossa. Fala, Anderson. Fala, William. Grande Hugo já está na área. Meu amigo, minha irmã querida. Pablo, tá me vendo? Eu só te ouço, não te vejo, Hugo. Opa. Agora sim. Agora sim. E aí, tudo bem? Agora sim. Beleza? Um cara especial aí que eu tenho uma admiração grandiosa. Obrigado. Muito grande. E essa live, na verdade, eu vou também aprender um pouquinho com você, porque eu, como a maioria... Vamos, juntos. Eu estou perdido nesse cenário. Eu acho que muita gente está perdida nesse cenário, a gente não sabe quais são as cenas do próximo capítulo. Isso tem gerado muita ansiedade por parte dos professores, por parte dos empresários, e muitas vezes o coordenador fica no meio desses dois. Exatamente. Né? E eu venho me deparando com muitas dúvidas de professores e que eu me sinto com as mãos atadas para saber responder. Eu tenho certeza que você, que é um cara gabaritado, vai conseguir dar um auxílio para a gente, Hugo. Tá bom, meu irmão? Vamos Prazer lá. imenso estar aqui contigo, irmão. Primeiro, obrigado pelo convite. Um pouco aí, cara, porque tem muita gente que não conhece, né? Um pouco. Antes de tudo, eu sou profissional de educação física com muito orgulho, né? Muito feliz e realizado, porque você viver daquela profissão que você escolheu é um privilégio para poucos. E a gente, antes de enxergar qualquer tipo de problema que esteja vivendo, tem que entender que a gente tem profissão e a gente tem mercado e nós somos transformadores, né? Sem falar o trabalho de base fundamental. Então, assim, agora é o momento da gente aproveitar que tem tempo, que é tão escasso, e vir à tona várias reflexões, né? Então, assim, sim, com certeza. A proposta aqui hoje não é só da gente falar de aspectos legais ou não, porque isso aí você bota no Google, não sei se eu vou fazer tanta diferença assim, mas é juntar um pouquinho da nossa experiência, nosso conhecimento com as pessoas que estão em casa ansiosas de a gente poder ajudar, né, Pablo? Porque sim. Acho que essa é a nossa maior missão do profissional de educação física com certeza. É transformar a vida de alguém, né? Começando por nós mesmos. Com certeza. Pois é, meu amigo. E a gente vive... Vamos falar um pouquinho desse cenário atual, né? Que a gente... Se tem uma coisa que fica de bom nesse cenário, vamos começar abordando coisas positivas, é que a gente está exercendo a cultura da prevenção, né? A gente não tem muito essa cultura aqui no Brasil, né? Quem vai no médico antes de ficar doente? Quem vai no endócrino para saber como é que está o seu sistema, seu metabolismo? Você vai com objetivo, você vai com foco. E aí, até a nossa economia é assim, né? Isso, eu me incluo nisso, acho que profissionais que não têm carteira assinada ou que estão dependendo dos seus alunos personais, academias pequenas que vivem de mensalidade, que não têm capital de giro, enfim, agora é um momento assim, é uma ponte, eu encaro isso como uma ponte. Nós vamos passar por essa ponte, a gente está subindo a ponte ainda, vai ser árduo, mas é um momento de união, um momento de integração. A verdade, Pablo, é que todos nós vamos ter perdas financeiras. Não vai ter Então, assim, ou a gente divide essa perda, ou a gente tem colapso, porque eu queria saber até quando o ministro da Saúde vai na televisão e fala que vai entrar em colapso o sistema de saúde público, eu quero saber se o sistema de saúde público funciona primeiro, né? Porque, com certeza.
Então, assim, a primeira orientação que a gente tem que dar é respeitar a quarentena, independente de salário, de mercado, é respeitar porque não é uma gripezinha, é realmente um vírus que remete a muitas... A gente tem muita experiência, né? Você vê hoje mesmo, só fazendo um parênteses aqui, hoje mesmo o prefeito, não sei se foi hoje ou se foi ontem, o prefeito de Milão foi na televisão pedir desculpa, porque ele chegou a fazer uma mídia institucional dizendo que Milão ia enfrentar o corona sem parar a economia. E olha o que aconteceu na região da Lombardia, que é a região onde fica a cidade de Milão. Então, Sim. assim, tá mais que provado que é um problema sério, é um problema único e que a gente agora vai ter que se reinventar. Essa é a solução. Né? Como é que vai ser? Como é que vai ser o comportamento do consumidor também quando acabar isso? Né? Será que a gente vai ter guerra de preço? Será que a gente vai ter concorrência predatória? Né? Como é que eu entrego essa nova experiência online? Porque, assim, Instagram, Facebook, né? São veículos. Isso não é um produto, né? A gente vive de serviço, né? A gente vive de pessoas, né? É diferente de eu pegar essa água aqui e te entregar. Se eu te vender essa água, você beber, jogar fora, problema seu, já te vendi, a minha meta foi alcançada. E nós? Sim. Nós vemos de serviços, de pessoas. Verdade. A gente vive de interação. Sem te cortar, você falou um momento de união. Né? União não só entre os gestores, mas entre os profissionais e os gestores principalmente. Porque o gestor também tem uma família, né? O gestor, ele, principalmente pequeno de bairro, ele precisa das contas do mês para pagar as contas do mês. Claro. E muitas vezes o professor ele não tem esse alcance de perceber isso. Né? Então, realmente, o momento agora é de união e de bom senso. E você também falou uma coisa muito interessante de reinventar. Essa semana, um amigo meu até fez uma abordagem sobre isso no Instagram, até ela assistindo aí, né? De usar o bom senso em relação a saber se vender, para esse momento se reinventar. E quando eu digo bom senso, por quê? Do outro lado, existem pessoas que estão passando privações econômicas. Então, você usar o bom senso, saber se vender, como se vender e o quanto se vender, nesse momento tão importante que é o professor de educação física nas casas, nas famílias. Exatamente. Tá ok? Exatamente. Então, só isso, meu amigo, senão ia passar batido. Não, mas aí é sempre bom. Vamos trocando, né? Porque senão eu também fico nesse monólogo. Você sabe que eu adoro falar, né? Pois é, né? Então, vamos lá. Eu acredito muito que a gente vá para a linha de tentativa e erro, sabe, Pablo? Porque, assim, por mais que esse mercado digital ele esteja no nosso foco, ele esteja crescendo, a gente ainda é muito amador, a verdade é essa. Transformando isso numa coisa mais generalizada, né? Então, eu digo muito amador, vou dar um exemplo prático, assim, de como eu vejo. Vamos lá. Eu trabalho em clube, né? Como você sabe, eu sou gestor da Associação dos Empregados no Comércio. E clube, a gente vive de integração, simples e pura. O que é isso? A gente vive de nichos, né? Nós somos um grande bolo e esse bolo é dividido em fatias. A gente tem o futebol, a gente tem o vôlei, a gente tem o futsal, o tênis, serviço de academia, restaurante, enfim. E aí, eu te pergunto, né? Como é que eu vou vender, como é que eu vou criar um produto para o cara que não é sedentário, mas é praticante de atividade física, mas só gosta de jogar o futebol dele? Será que essas aulas, essas tentativas online de aula vão ser eficazes? Será que, de fato, ele vai mudar o hábito comportamental e de consumo dele? A gente não tem comparativo para saber, entendeu? Essa é a grande ponte que a gente está atravessando. Então é difícil você criar comparações quando você não tem parâmetro. É o que a gente vive, a gente não tem parâmetro, né? Então, assim, qual seria a tentativa e erro dentro da minha ótica? Vamos pegar o exemplo do futebol. Por que não a gente passar treinos focados por segmentos, grupos específicos? Né? Montar um treino, isso já tem muito no YouTube, tem muita gente que faz isso, mas agora fazer de uma forma profissional, de uma forma focada no segmento. Inclusive, teve uma colega que eu assisti um stories dela e ela me chamou a atenção isso. Ela é professora da Companhia Atlética e ela fez um treino ao vivo, uma live ao vivo, um treino, né, de vôlei, com fundamentos do vôlei, usando assim, movimentos para preparação física específica do vôlei. E aí que me deu essa ideia. Eu falei, gente, por que não a gente se reinventar? Inclusive, hoje eu assisti um vídeo de um gestor em Portugal. Em
Portugal, só fazendo um cenário comparativo, né? É muito difícil comparar Brasil com Portugal, né? São países completamente diferentes, culturas diferentes. Mas lá, eles têm um hábito de consumo muito parecido com o nosso, né? Lá eles são pessoas, academias tem muita venda, tem muita aglomeração. E ele questionava isso. Como é que eu vou trazer o cara do clube? O sedentário, ele até, eu acredito que ele vai aderir a essa nova prática regular de atividade física. Mas a pessoa que gosta de um desporto específico, eu acredito que é um nicho a ser explorado. Então, você que é professor de futebol, você que é professor de funcional, você que é professor de crossfit, enfim, de algum segmento muito específico, não somente da área da academia, a tua hora é agora. É a hora de você escrever, sair da tua casinha, sair da manada, botar o teu pingo no i, a tua assinatura na forma de trabalhar. E vender isso através de um canal de comunicação. Sim. Essa é uma das possibilidades que eu enxergo, entendeu, meu amigo? Desculpa aqui que os barrei aqui em pé, mas o amigo Flávio Leal botou um comentário aqui muito interessante, dizendo que qualquer outra profissão do mundo, né, presta um serviço cobrado. Então, assim, eu vejo que a vontade de ajudar a profissão da educação física é muito grande, só que não pode se perder em relação ao profissionalismo. Ele tem que saber se vender. Então, eu estou presenciando, eu acho que você também está presenciando muitos treinos jogados, né, dados, sem o público certo, sem a progressão pedagógica e sem a devida venda. Devida venda. Né? Que tanto você daria para o profissional, meu amigo? Vamos lá. Primeiro é saber se comunicar, né? É fundamental a gente conseguir passar o que a pessoa precisa de fato. Porque se comunicar, a gente às vezes confunde bom atendimento com capacidade de comunicação, confunde carisma com capacidade de comunicação. Uma vez eu fiz um treinamento, me chamou muita atenção um exemplo, eu não esqueci isso. A gestora falou assim, se eu quisesse carisma, eu botava o vendedor de loja ou o vendedor de cachorro-quente para atender na academia. Eu não precisava ter um professor de educação física. E aí me chamou a atenção porque é bem por aí, Pablo, porque assim, não adianta você ter um produto mal acabado, não adianta você ter carisma se você não tem conteúdo naquilo que se apresenta. Como também não adianta você ter conteúdo no que se apresenta e não saber vender aquilo com uma alegria, com otimismo, acreditando. Primeiro você tem que acreditar de fato que aquilo vai mudar a vida de alguém. Se você não acreditar, se você não se convence, você vai convencer a quem, né? É a autorresponsabilidade, né? Ser responsável pelas suas ações. Né, verdade. Então... Aqui, a senhora botou uma coisa muito interessante aqui, ó. Os blogueiros fitness também ficam prescrevendo treinos o tempo todo. Né? A gente acaba perdendo espaço para quem não é da profissão e a gente tem que chamar essa responsabilidade para a gente. Que a gente tem essa autoridade, a gente tem esse conhecimento, a gente tem a segurança para trabalhar com a população. O blogueiro fitness só tem a fama dele. Sim, sim. É assim, Pablo. Como tudo na vida, a gente tem dois lados, né? A gente tem a perspectiva otimista. Eu costumo tentar dividir a vida e meu trabalho em cenários. Cenários realistas, otimista e pessimista. Vamos lá, qual o cenário realista? Os blogueiros estão aí, de fato, eles viraram concorrentes. Então, assim, o Conselho não tem como atuar diretamente ainda não temos uma legislação que seja minuciosa e que possa punir ou responsabilizar, desde que a pessoa... Ela é muito abrangente, a legislação, ela não é muito focada em segmento, né? Então a gente tem que evoluir nesse quesito. Agora, qual é a visão otimista que a gente pode ter disso? A gente tem a qualidade, a gente tem o conteúdo, a gente tem a experiência de campo, a gente tem a vivência, feedback dos alunos. Será que eles têm essa capacidade que nós temos? Será que a gente que não está sabendo se comunicar com eficácia? Não estou falando em relação da aula, tá? Na parte técnica, no quesito técnico. Estou mencionando a parte da capacidade, a habilidade de comunicação, de tentar chegar na ponta com qualidade e não assim generalizado como eu tenho visto. Não quer dizer que eu esteja certo, deixa isso bem claro. Isso são percepções nossas, né? A gente está aqui trocando, abrir o canal para que os amigos também façam suas ponderações, suas perguntas. Mas assim, diante de uma concorrência, a gente estuda muito isso no segmento de serviços, né? Como me posicionar no segmento de serviços? Vamos falar um pouquinho agora de conceito, né? Como me posicionar no segmento de serviços? É assim, ó, puxada, leg press, extensora, esteira, tem tudo
quanto é a academia. O que faz diferença? O que faz diferença? Estrutura? Sim. Recursos tecnológicos? Sim. Mas o principal é o material humano. Tem um estudo que a FGV publicou, se eu não me engano, em 2015, 2016, sobre estratégias de retenção para academias e clubes. E a maior resposta em aderência, porque essas pesquisas também não são tão abrangentes, são muito focadas no segmento de serviços, né, Pablo? Então, assim, a gente tem que falar muito da nossa área, que é o que a gente tem de dados, né? E essa pesquisa, ela relatou que 70%, ou seja, de 10 alunos, 7 permanecem na academia pelo ambiente, pela relação interpessoal, pela forma com que ele se sente acolhido, abraçado. Né? É claro que você tem um posicionamento mais por menos, que é muito parecida com o que uma rede faz. O que é mais por menos? Eu ofereço mais cobrando menos. Né? Só que as pessoas têm que entender que são... eu mesmo, Pablo, vou fazer até uma confissão aqui online, vamos dizer assim, ao vivo. Quando eu fui inaugurar a Unidade Centro, a gente está na mesma calçada que uma rede grande. Eu não vou falar o nome por questão de ética, né? As pessoas já devem entender de quem eu estou falando. E, ao inaugurar, você incomoda um pouco o seu vizinho, o seu concorrente, né? Porque você causa curiosidade dos alunos que estão, né? Porque quando você faz um investimento, você pesquisa o mercado, dificilmente você vai abrir um ponto de venda sem saber onde é o seu cliente, como é o seu cliente, quanto ele está disposto a pagar, enfim, né? A famosa matriz SWOT, né? Que a gente vê muito isso na parte da administração. Isso é conceitual, né? Isso aí faz parte do planejamento estratégico, que é um trabalho, que é um projeto bem minucioso que você faz para abrir o negócio, manter o seu negócio e, principalmente, né, ter retorno. Porque se você não tem lucro, para que você vai abrir uma empresa? Pega esse dinheiro e bota no banco, vai ficar se estressando, abrindo serviço. Né? É sempre. A gente vê no mercado capitalista, né? Essa história de fazer o bem é ótimo, é muito bom, mas infelizmente a gente precisa de dinheiro para manter essa estrutura, essa máquina funcionando. O empresário precisa de lucro também, porque ele tem esse alvo. Assim como o professor tem a sua meta. Muitas vezes nós, professores, a gente não tem o alcance de saber como é que é essa máquina funcionar, né? Em relação a pagar a luz, pagar o contador, pagar a água, folha salarial, os impostos. A gente não tem esse alcance. É muito comum a gente fazer uma conta maluca na nossa cabeça e falar assim, pô, o patrão está ganhando tanto. Botando tanto no bolso, mas a gente sabe que a realidade não é essa. É verdade. Isso também é uma cultura muito disseminada na nossa... A gente não é estimulado a empreender, né, Pablo? A verdade é essa. A gente não tem nenhuma disciplina na graduação de Educação Física que te dê pelo menos um subsídio para você ir atrás de material. A gente não tem uma administração, a gente não tem uma gestão, a gente não tem... O que a gente tem é uma graduação totalmente voltada para que sejamos profissionais e professores, não empreendedores. Se você quer um conteúdo, você tem que se especializar, você tem que buscar. Essa é a realidade. E pegando o gancho do que você falou aí, os aspectos legais de ter um negócio, né? A dificuldade é enorme você ser pequeno empresário, microempresário no Brasil, porque assim, a gente tem uma cultura de endemonizar. Eu também ouvi isso numa palestra de um professor, ele falava assim, a gente tem a cultura de achar que o empresário está se dando bem às custas do proletariado, sabe? É uma visão que... Sabe? É uma visão de muito vitimismo, de se colocar numa posição passiva, onde você não enxerga que o seguinte, se a academia existe é porque tem professor, quem faz a máquina somos nós, os profissionais de educação física. Sem eles, nada disso existiria. O maior patrimônio de uma academia são as pessoas. Não é a academia, não é a marca, não é o recurso tecnológico. E desse discurso de vitimismo, Hugo, eu faço parte de alguns grupos de professores, né? E eu presenciei alguns professores dizendo assim, patrão quer mais que a gente se dane, né? Ele vai ficar em casa, a gente vai ficar exposto. Eu pensando, caramba, mas na verdade a ótica não é essa. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos com os mesmos anseios. Né? E o Fabiano esse é o pensamento. O Fabiano botou aqui, ó. Falta também interesse dos profissionais saberem mais sobre o negócio. E isso é verdade. Uma crença profissional de educação física. O profissional de educação física ele tem que se comportar e agir como empresa. Isso faz toda a diferença entre os meninos e os homens. Em momentos de crise, talvez, se me corrija se estiver errado, o momento de crise é justamente para agora sair de cima do muro e tomar uma posição de profissional empreendedor.
partir Sim, com as possibilidades, né? E aqui o William botou aqui, ó, o Conselho de Psicologia tem alguns aplicativos que somente profissional credenciado e habilitado pode gerar consultas online. Qual é a perspectiva da educação física virtual online? Vai, Hugo. Olha, vamos lá. Isso que está acontecendo vão gerar alguns questionamentos, né? De como é que vai ser no futuro? Qual vai ser o comportamento desse consumidor? E depois que voltar à academia? Será que a gente vai criar um novo mercado consumidor? Eu acredito que sim. Eu acredito que isso é um mundo sem volta, isso é um caminho sem volta. É um cenário novo, sem precedentes, sem parâmetros. Então, assim, a gente pode até se isolar em casa, mas a gente não pode se isolar de fazer, de agir. Né? O sedentarismo está aí, a gente não tem nem 10% de pessoas que praticam atividade física no Brasil, a gente tem um mercado enorme pela frente, e a gente está tendo uma oportunidade de mostrar, olha, ei, sedentário, saúde, atividade física é saúde. Tanto é saúde que, olha o que acontece com o coronavírus de quem não é praticante, né? Fica muito mais vulnerável. E a gente já viu diversas exposições falando disso, né? Como você melhora o seu sistema imunológico se mantendo ativo. Então eu acredito que a gente acabou de criar um novo nicho, e um nicho com muito a se explorar ainda. Mas aí a gente está falando de futuro, né, Pablo? Então, assim, agora eu vou trazer a gente um pouquinho para o pé na realidade, tá? Vou abordar um pouquinho da forma com que a gente pensa, né? Nós gestores, do que eu acredito que a gente deva pensar, né? Primeiro que, como uma situação sem precedente, Pablo, vai haver prejuízos financeiros para todo mundo, né? E a lógica de quando tem alguma crise, quando você é pequeno empresário, é primeiro você, assim, se enxergar fora daquilo. É você pensar assim, qual vai ser a minha solução para esse problema? Como é que eu vou me reinventar? Depois você deve pensar, como é que eu faço para reduzir custos? Porque num país onde você tem 27,5% de imposto de renda, ou seja, a cada um ano que você trabalha, você paga praticamente 3 meses para o governo, qualquer redução de custos chama-se lucro. Pode até mudar o nome, não precisa chamar de redução de custos, chama-se lucro, porque, infelizmente, é a realidade que a gente vive. A nossa carga tributária é muito alta e a gente se sente lesado, né? Porque você não vê o retorno na aplicação prática daquele desconto, né? E a terceira são incentivos do governo, só que esse tripé, ele inverteu, né? Ele inverteu completamente. Hoje, a primeira coisa que a gente está esperando é o apoio do governo. E aí as pessoas vão falar assim, é muito fácil jogar no colo do governo. Não é muito fácil. O que o governo está fazendo, vamos falar dessas medidas agora que ele fez, né? Essas medidas vão se aplicar muito à nossa realidade, que são profissionais de educação física que recebem até 2 salários mínimos, né? Recebe até 2.000, que recebe 1.800 e pouco entre 900 e 1.800 reais na sua carteira de trabalho, né? Na carteira. Essa medida, ela veio para garantir a nossa subsistência. Essa é a verdade, né? Por quê? A academia... E o gestor, ele tem que ter uma estratégia financeira muito eficiente. Por quê, Pablo? A gente tem que pensar assim, o governo está te dando isso? Não, ele não está te dando. Ele está te emprestando a um juros baixíssimo e ele está abrindo a torneira aos poucos. Na minha opinião particular, de forma muito inteligente. Porque se você dá um tiro de bazuca para matar um passarinho, você desperdiça munição, né? Então, assim, né, vamos mirar, vamos atingir por segmento. Ele foi primeiro nos mais pobres e necessitados, com essa bolsa auxílio de R$600. São trabalhadores informais com renda familiar menor que um salário. E agora está atingindo o nosso segmento em cheio, né, que é esse segmento profissionais registrados, né, via CLT, ou que ganham por hora aula dada, com salário com remuneração até 2 salários mínimos, né? Só que essa medida, ela precisa ser implementada rápido, né? E tomara, eu acredito que isso vai acontecer, que a burocracia não vai frear isso. Por quê? Porque a gente, na verdade, a gente não está deixando de pagar, a gente está só postergando isso. Ele está emprestando. Primeira ação ele fez foi de 2 meses até 2 salários. Eu acredito que no final de abril ele vai estender isso por um prazo de 2 meses com 1 ano de carência.
né? Porque se você fizer uma antecipação dos seus recebíveis, vamos lá, o gestor que vende muito plano, o cara vende trimestral, semestral, anual, né? Essa folha de março, ele provavelmente já estava contabilizada, não acredito que ele deva criar uma dívida agora pagando todo mundo no quinto de abril, a não ser que ele não tenha capital de giro suficiente, aí ele estaria contando com essa receita, a partir do momento que o governo decretou. E é só fazendo uma parêntese em relação ao decreto, por que orientação e não decreto? Porque a orientação, ela responsabiliza nós. Claro. Por que responsabiliza nós? Porque você abre se você quiser. Então, agora, aí se coloca vamos se colocar no lugar do professor. Caramba, eu vou trabalhar num lugar que tem aglomeração, com um monte de gente, com perfis completamente diferentes. A gente tem de criança a idoso. Agora, vamos ver o lado do empresário. Cara, como é que eu vou ficar fechado? Como é que eu vou devolver como é que eu vou... Então, assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então, o governo ele fez a parte dele, né? Ele fez obrigado diante de uma pressão popular, decretou que foi certo. E quando ele ia falar, uma palavrinha, ela muda total o contexto das responsabilidades. Quando é orientação, ele empurra a responsabilidade para nós, gestores. Quando é decreto, ele assume, porque se você abrir, você está descumprindo uma lei, uma ordem, né? Sim. Por isso veio, essa é a cronologia do que está acontecendo, né? Por isso veio a situação do decreto. Então, a partir do decreto, ele tem que, eu digo ele e o governo num todo, tá? Não só na esfera estadual como federal. Ele tem que, todo mundo. Estadual. Todo mundo tem que se unir, falar a mesma língua e dar os incentivos à economia, que é o que ele está fazendo agora. Só que o gestor tem que parar e pensar assim. Esse incentivo, ele proíbe da demissão, né? Vamos falar de um calo, né, da demissão. E aí o gestor, ele pensa assim, o que é mais barato? Eu demitir e postergar a indenização trabalhista, porque hoje, também fazendo mais um parênteses em relação a isso, hoje, depois eu vou falar de lei de falência mais drástica e eu não vejo isso como uma solução real, palpável. Até porque o índice de recuperação fiscal é 23%, ou seja, a cada 10 empresas, 2 só conseguem. Então, assim, isso aí é um número muito pequeno. Mas o gestor, ele tem que fazer a conta o que vale mais a pena financeiramente falando. Por quê? Se talvez agora você necessite uma redução na sua base de custos, talvez você pegue esse incentivo não para manter a folha toda, e sim parcialmente. Outro ponto que tem que ser relevante é o seguinte: eu estou precisando de fato me endividar no futuro? Ou eu ainda tenho uma gordurinha, ou ainda tenho de onde tirar, ou ainda tenho um lastro para manter a minha máquina funcionando? Outra pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: se eu for no meu banco, no banco que faz a minha folha, no banco que eu tenho a minha conta de PJ, e ele pegar um crédito nesse banco, será que os juros vai ser maior ou menor do que o do governo? A curto prazo? Óbvio que vai ser maior, né? Porque o governo está fazendo, ele até usa um termo econômico chamado spread, que é evitar os juros sobre juros. Então ele está garantindo, é como se ele estivesse te dando dinheiro e garantindo a você que você vai ter condição de pagar numa taxa muito menor que qualquer outro banco privado. Então isso já a curto prazo já é uma excelente coisa que você pode fazer. Então assim, está no desespero, não tem recurso para pagar folha, aguarda a medida, e conversa com a sua equipe, né? Tente promover a integração entre todos, eles vão entender. Pablo, é melhor pingar. A empatia entre as partes é primordial. Primordial, você tem que ter sensibilidade. O cara está em casa, o cara queria estar trabalhando para você, o cara queria estar dando aula. A aula de local dele está cheia. Nós brasileiros, como é que a gente vai mudar um hábito da noite para o dia? Nós somos de pessoas, nós somos de relacionamentos. A gente é de colocar a mão, de abraçar. Nós somos afetuosos, é da nossa cultura. Aqui, ó, tenho certeza que não tem volta, porém, mais do que nunca, o toque será valorizado para essa quarentena. Concordo plenamente.
o Renato. Sem né? dúvida, concordo. Hugo, Perfeito, me fala uma coisa. perfeito. Você como gestor, o que você gostaria de ouvir agora dos seus professores? Olha, vou ser bem sincero com você. Acho que agora é o momento do gestor ele assumir a responsabilidade. Né? Como você bem falou, nós somos o comandante do navio, né? E só que o navio, só o comandante não faz o navio tocar. Então agora é a hora do professor, do colaborador, ele de fato, fazer parte daquilo. Não só colocar o uniforme e botar o seu dedo na digital e dar sua aula, mas entender que se a gente não der a mão e todos olhar, agora é igual casamento, ou a gente olha junto na mesma direção, ou não vai dar certo. Essa é a verdade. Agora é hora de compreensão, é hora de entender que todo mundo quer manter seu emprego, todo mundo... A gente também não tem interesse de ficar fechado, a gente não tem nenhum objetivo de não pagar salário. A economia precisa girar, porque olha só, vamos dar um exemplo de uma aplicação prática disso. Eu tenho um professor de local e ele todo dia ele passa na cantina, no mercadinho perto da casa dele, compra um refrigerante para lanchar à noite com a esposa e o filho. Ele não está recebendo, ele não passa no mercadinho, o mercadinho não compra da Coca-Cola. O dinheiro parou de girar. E aí você entendeu, Pablo? Uhum. Exatamente. Então, assim, principalmente para o pequeno, aquela academia de bairro, aquela academia pequena, aquele gestor que ele é o empreendedor, a gente chama de tripé também. Ele é o estratégico, ele é o prático e ele ainda é o financeiro. Né? Ele acaba fazendo tudo de um pouco na sua pequena empresa e vive de mensalidade. Então, os alunos, esse mercado que já estava na sua academia, ele quer continuar pagando, ele não quer te abandonar, ele já está contigo. Né? Vou dar um exemplo assim. Durante um tempo na associação, a gente teve uma retenção fantástica. Se eu não me engano, durante 3 anos, nossa retenção era de 68%, 75%, ou seja, semestral, a cada 10 alunos que entravam, a gente conseguia reter 7 alunos no prazo de 6 meses. Né? Então, e por que a gente tinha essa retenção? Porque os professores se sentem valorizados, não somente valorizados financeiramente, mas valorizados pelo seu trabalho, por entender que a sua responsabilidade é de cuidar da saúde do seu aluno, sim. É entender que o seu gestor, a gente é o elo, nós somos uma corrente. Se a gente não for junto na mesma direção, não vai adiantar, Pablo. Então, aplicação prática. Se for proposto um salário escalonado, uma redução de salário, um atraso salarial, ainda é melhor do que a demissão. Se for proposto um empréstimo para a manutenção do seu emprego, ainda é melhor que a demissão. Se, de fato, não tiver outra solução, a lei ela é pouco permissiva em relação a isso. Vou falar um pouco da lei de falência. Né? A lei de falência ela estabelece que é o seguinte: não existe mais o termo concordato. O termo concordato ele foi extinto. A lei de falência ela mudou em 2015. Por que ela mudou? Porque quando você decretava falência, um conselho gestor externo gerenciava o seu patrimônio, a sua recuperação fiscal, que é assim que a gente chama, para poder pagar os seus credores. E não colocava um segmento, uma ordem, porque a Constituição não permite que você tenha um escalonamento de credores. O que é isso, Pablo? O que eu estou querendo dizer? Na prática, a empresa entrou com processo de falência. Pessoas que não eram da empresa, não eram funcionários, assumiam a gerência dela e, através da recuperação judicial, ia pagando as dívidas, através de um critério estabelecido pelo juiz, que podia ser por quem tinha maior dívida, poderia ser por fornecedores, poderia ser por recursos humanos. Então, hoje não. Hoje, a lei de falência, ela permite com que o colaborador ele tenha gerência sobre aquele CNPJ. Né? E quais são as características? Quais são as características de uma falência? É quando o cenário financeiro ele não tem recuperação.
né? E às vezes, Pablo, esse cenário não é por má gestão, não é por incompetência de gestão, não. É porque simplesmente o negócio não é mais viável. A vida é feita de ciclos. Eu vou te dar um exemplo. Na nossa primeira unidade, nós tínhamos 2 concorrentes no raio de 1 quilômetro. Hoje nós somos 7. E a gente continua vivo. Por quê? E assim, ou você enfrenta a concorrência, ou você se vitimiza. E ninguém vai te esperar, entendeu? Então, assim, enfrenta, encara, se una, se relacione, comunique-se, melhore o seu conteúdo, melhore si mesmo, faça de você uma empresa, faça do profissional uma empresa. Né? Então, deixa eu só fechar essa parte de... Desculpa, deixa eu só para arredondar a questão da falência. E a falência, o que o empresário pode fazer? Pablo, assim, você bem franco. Se você é um cara frio, né, eu vou um aspecto comportamental. Financeiramente, a lei de falência ela é atraente. Sabe por quê? Porque você acaba lapidando e tirando a sua responsabilidade de um CNPJ, você não é responsável pela recuperação fiscal daquele CNPJ. Vou dar um exemplo. O imóvel onde está a academia, quem tem que vender, quem tem que se responsabilizar pela recuperação judicial não é você. Você parcela a sua dívida trabalhista a acordar com o juiz e sai devendo todo mundo, infelizmente, entendeu? Então, assim, só que o gestor não quer fazer isso. Ele quer manter o negócio dele funcionando. Então, agora... Custa o que custar. É verdade. Custa o que custar. Vamos sentar na mesa, vamos sentar todo mundo na mesa, vamos ver o que a gente pode fazer juntos. Agora também é hora do gestor ser franco. Olha só, eu tenho X. Com X, eu pago. É melhor pagar todo mundo 50 do que pagar 5, 100. 2, 100. É a hora de igualar, é de sensibilizar, é de integrar, é de ser amigo, é de entender que o momento não tem precedente, a gente não tem parâmetro para comparar. E se o colaborador não entender isso, o empresário ele vai acabar acatando pela lei de falência, porque a lei de falência ela é mais barata do que manter o empregador. Olhando por uma ótica financeira, Pablo, bem nua e crua, é barato você fechar comparado ao prejuízo de arriscar manter-se aberto. Basicamente é isso, entendeu? Hugo, eu vou ler aqui a dúvida do William, mas antes, o seguinte, respondeu isso agora, mas eu vou direcionar mais a pergunta para você ser bem sucinto na resposta. Eu perguntei para você o que você gostaria de ouvir do seu professor, você como gestor. Agora eu te pergunto, você como profissional de educação física, o que você gostaria de ouvir do seu gestor? O que um profissional de educação física gostaria de ouvir do seu gestor? Olha... Você como profissional de educação física, o que você gostaria de ouvir do seu gestor? Estamos juntos, precisamos nos integrar e juntar forças para criar estratégias para um novo produto que surgiu. Porque diante de toda dificuldade tem uma oportunidade. Qual é a oportunidade? A oportunidade está no alvo, o mercado do mercado. Qual é o mercado? Sedentarismo. Nós temos apenas 10% da população dentro de academia. Ou seja, a gente tem um mercado enorme ainda de sedentários para trazer para a prática de atividade física. Eu não estou falando para esse cara ir para a academia. Estou falando para essa pessoa para sair do sedentarismo e cuidar da sua saúde, promover a saúde. E nós somos os agentes. Nós somos os responsáveis. Mais do que nunca. Então, assim, a gente tem essa oportunidade, a gente tem um mercado ainda, né? A gente tem um alvo. O que precisa é o que a gente já falou aqui, se comunicar, se aprimorar, melhorar conteúdo. Eu recebi uma pergunta aqui. Qual seria o justo pagar 50% da hora-aula para os... Qual seria o justo? Pagar 50% da hora-aula para os colaboradores? Olha, salário não é benefício. Né? Vamos deixar isso claro. Salário é obrigação. Ninguém obriga o colaborador a estipular o quanto você vai ganhar. A partir do momento que você, como gestor, assume a responsabilidade de remunerar aquele seu colaborador, você descontar dele 50%, 30%, 20%, 10%, que seja, não vejo isso como um ponto positivo, porque você a longo prazo desmotiva e desvaloriza aquele profissional. Né?
Mas, o cenário atual, como a gente já falou, ele não tem parâmetro, ele não tem... a gente está numa ponte, isso aí hoje a gente tem tempo. Então, assim, vamos usar esse tempo que a gente tem sobrando, para pensar em novas estratégias. Como? A gente já oferecer o segmento mais por menos. Exemplo, isso aí é uma ideia que eu assisti num grupo que a gente participa, num grupo de gestores lá do CREF. Foi o professor Nilson, ele é gestor, não sei se ele está acompanhando a live, ele é gestor de academias, gestor proprietário de academias em São Gonçalo e Niterói. E antes dessa crise, ele já colocou lá serviços de pay-per-use. O que é isso? São vídeos personalizados, diários e semanais a preços populares. Para que a pessoa, para aquela pessoa que às vezes não está perto de uma academia, ou não se sente à vontade no ambiente da academia, ou talvez ela não se veja integrada àquele ambiente, ela possa fazer em casa, a preço popular. Nos Estados Unidos isso já acontece. O cara paga aí $5, $15, faz uma diária. E naquela diária ele tem direito a assistir a 3 aulas coletivas. E o outro mercado é a gente procurar agora aquele fornecedor de material doméstico que a gente usa muito para personal, que a gente usa muito para treino de funcional. Dar munição para esse aluno. Fazer parceria. É hora de buscar esse cara. Ele também não está vendendo. Então, assim, para ele vender com desconto é melhor que não vender. Então, assim, é hora de juntar forças. Eu recebi uma pergunta aqui. Agregar, essa é a palavra. Eu recebi uma pergunta aqui. O correto seria pagar a hora-aula integral mesmo com a empresa fechada? A resposta é sim. O correto tá? Você tem um contrato. Esse é outro ponto. Esse é outro ponto. Relação contratual, ela é obrigatória? Você pode fazer qualquer redução salarial sem consentimento do colaborador? Não pode. Você não pode fazer nenhum ajuste no salário sem o consentimento do colaborador. A não ser que você reduza a carga de trabalho dele e também seja consentido. Isso é muito importante falar. Por quê, Pablo? Porque se você simplesmente... Você chama aquele seu professor que tinha 10 horas aulas num dia. Você chama para ele e fala, Pablo, mês que vem eu vou te reduzir para 5. E você não tiver nenhum material, nenhum adeno num contrato, registrado em cartório, assinado pelos dois, com uma testemunha que pode ser o seu RH ou o seu contador, se for somente oral, não tem valor jurídico nenhum. Essa é a verdade. Legal. Por isso, aí vem a questão da integração, entendeu? Entendeu, Pablo? Que é o cara entender que é o seguinte, eu estar em casa recebendo metade da minha hora-aula e com a possibilidade de ter um produto dentro de um mercado enorme, do que eu não fazer parte disso e acabar exatamente o meu organograma financeiro, porque é isso que vai acontecer se a gente não se juntar agora, entendeu? Sim, Hugo. Tem uma pergunta aqui do meu amigo William, interessante. Por que as academias não se associam ou contemplam o SUS e dessa forma tem isenções em alguns impostos? Isso é possível? Como é que é a pergunta, Pablo? Deu uma cortada aqui. Repete, por favor. Peraí, deixa eu voltar aqui. Vai. Eu perdi a pergunta. Eu passei aqui e perdi. Recebi uma pergunta aqui de um amigo personal. Assim, eu tenho recebido academias pedindo aos professores que façam lives de treinos marcando a academia. Provavelmente pensando no controle da retenção. O que você acha disso? Vamos lá. Na minha opinião, Hugo, sinceramente, eu acredito que isso tem que ficar a cargo do profissional. Sabe por quê, Pablo? Nem todos os profissionais se sentem à vontade ou têm essa vontade de fazer.
de se comunicar, de falar online. Eu posso dizer isso por mim, tá, Pablo? Eu sou um cara que fiquei muito tempo na gestão e pouco na divulgação, sendo bem sincero, entendeu? Fiquei muito tempo em gestão de pessoas, como faço isso há algum tempo, amo o que eu faço, e fiquei muito no escuro, vamos dizer assim, as luzes das redes sociais. E talvez esse professor ele não esteja ainda encorajado. Então você, como gestor, encoraja, faz uma ligação, liga para esse cara, faz uma ligação de vídeo com ele, faz uma mini aulinha de 5, 10 minutos, mostra para ele, só vocês dois, que é capaz, que se ele é capaz de ser líder de uma aula coletiva, presencial, ele também é capaz de fazer isso de casa, também online, olhando para uma tela. Entendeu? Então, assim... Eu falei quando a gente começou lá, eu falei que ia aprender com você, estou aprendendo bastante, tá, meu amigo? Obrigado, cara. Estamos, né? Agora fala aí, cara. Senão... Aqui o meu amigo William. Por que as academias não se associam ou contemplam o SUS e, dessa forma, poderia ter isenções de alguns impostos? Isso é possível? Não, não é possível. Não é possível. É entidade privada. Entidade privada com fins lucrativos não é possível. Tá ok. Infelizmente. A não ser que ele mude a regra, né? A não ser que ele mude a regra. Tá. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu estou trabalhando numa academia grande, né? Tem um movimento de 1.500 clientes por dia e muitos personagens ali trabalhando. Muitos trabalham exclusivamente com personal trainer e vivem disso. E quando eu recebi a notícia que as academias iam fechar, eu senti um frio na barriga, uma dor no estômago, né? Que me remeteu a uma sensação que eu passei durante anos atrás, quando eu no mar de ressaca, eu me afoguei em Grumaí, estava sozinho, não tinha ninguém na praia, eu estava sozinho no meio do mar, e eu estava prestes a morrer, né? E foi a mesma dor que eu senti, de pânico. Esse momento me meteu justamente essa lembrança do meu afogamento. E naquele momento que eu estava me afogando, eu parei e pensei o seguinte: caramba, a única maneira que eu tenho de me salvar é de tentar me manter calmo. É de tentar me manter calmo e raciocinar o que eu vou fazer. Por que eu estou fazendo essa metáfora com esse acontecimento da minha vida? Quando eu soube que nós íamos ficar parados e tudo ia parar, eu pensei, caramba, eu preciso me manter calmo para pensar nas possibilidades. E hoje, se eu posso dar algum conselho profissional de educação física para o gestor, é que mantenha a calma para pensar nas possibilidades. Se não houver calma, não adianta. E hoje, por que pareça, a velocidade de comunicação nas redes sociais, a televisão, ela atrapalha no sentido de deixar você com mais medo, deixar você apático, angustiado, e é capaz de muitas pessoas nem serem contaminadas pelo coronavírus, mas ficarem doentes em relação às suas emoções. Então, eu peço aos colegas, gestores, profissionais de educação física, que tentem manter a calma, para pensar nas possibilidades. Tá ok? Tem uma pergunta para você, Hugo. Perfeito. A senhora botou aqui, nada de vitimismo, com certeza. Nada de vitimismo, para nenhuma das partes. Né? Tem a pergunta aqui, Hugo, caso tenha um recesso de 90 dias, a academia tem que pagar a hora-aula do profissional desses 3 meses, mesmo sem ter receita? Sim. Bom, vamos lá. Antes de responder essa, deixa eu só responder a de cima, que foi do coach Fabiano. Ele perguntou assim, essa pergunta eles estão vivendo isso na prática agora. A academia onde trabalho nos deram férias coletivas, é uma boa saída? É uma excelente saída. É uma excelente saída. Por que uma excelente saída? Isso é muito complicado quando você, às vezes, não tem capital de giro ou fluxo de caixa, né? Que é aquele dinheiro que a gente chama de dinheiro rotativo, né? Que é aquele dinheiro entrando e saindo, que é o fluxo de caixa. E o capital de giro é uma reserva que você tem para manter a sua máquina funcionando. Né? As férias coletivas, aí você pode combinar a remunerar ou remuneradas. Ela também tem seus prós e seus contras, né? Porque não existe fórmula perfeita, né, Pablo? É bom deixar isso bem claro, porque como a gente está vivendo algo sem precedentes, muitas adaptações terão que ser feitas, muitas concessões e principalmente a palavra integração. A gente está junto, porque
a perda financeira vai ser para todo mundo. Ela vai atingir tanto a grande rede como o pequeno empresário, os colaboradores, os profissionais, todo mundo que trabalha na área de serviços. Nosso segmento, então, que é serviços, que ainda é relacionamento, nosso mercado está na reta, no alvo total. Mas vamos lá, senão eu abro janela e não foco aqui. Vamos lá. As férias coletivas é uma boa saída, por quê? Ele, na verdade, se ele te remunerar essas férias, ótimo, você está em casa, está de férias, recebeu. Né? Se não tiver condição de remunerar, quando vencer as suas férias, você é descontado. Você trabalha aqueles dias e naquele mês você recebe os dias que você trabalhou e as férias que estavam vencidas. Então, na verdade, é uma forma de você empurrar as suas finanças. Você vai ter esse custo, mas não vai ter esse custo agora, no curto prazo. Você vai ter esse custo um pouquinho a médio, longo prazo não. A médio também é complicado falar médio prazo. Não seria no curtíssimo prazo, vamos falar assim. Seria curto prazo, em 3, 6 meses. Então, te dá uma capacidade de oxigenar, te dá uma capacidade de respirar. Né? Até porque, Pablo, por mais que sejamos liberados em, que eu acredito, em 60 dias, essa é a minha perspectiva, opinião Hugo, né? As academias não vão voltar da noite para o dia, né? O medo de aglomeração, principalmente o público idoso, eu não vejo capacidade de retorno assim imediata, aquele bom. Quem vai voltar é quem tem plano ativo, quem tem prática regular de atividade física. Agora, a pessoa que vai por outros motivos, esse público que treina, que tem treino de rotina, vai voltar imediatamente. Agora, aquele público que você, na verdade, ainda não sabe estratégias eficazes para reter, porque esse público que a gente chama de turnover, né? Ele entrada e saída de alunos, ele entra e sai muito, esse público vai demorar um pouquinho. Agora, vamos a outra pergunta aí. Essa de 90 dias, essa? Você está vendo aí? Team Fitness Academy? Corre aí que já passou. Já. Hugo, caso tenha o recesso... Vamos lá, Hugo. Caso tenha o recesso de 90 dias, a academia tem que pagar a hora-aula do profissional esses 3 meses, mesmo sem ter receita? Sim, já falamos disso. Aspectos legais. O salário não é benefício, o salário é obrigação. Mas medidas estão sendo tomadas e parcerias estão sendo feitas. Por isso, para atingir esse público que ganha até 2 salários mínimos, vamos voltar um pouquinho, o governo está lançando essa proposta para pagar folha salarial. Por quê? É muito complicado para pequena empresa, pequena academia, microacademia, que não tem capital de giro, que vive de mensalidade e que, já fez sua antecipação de recebíveis. Se a pessoa já fez antecipação de recebíveis de planos, então ela está numa situação mais crítica ainda. Né? Porque o que eu indicaria era, antes de fazer a antecipação de recebíveis, aguarde, espera. A gente vai passar por isso. Nas ações do governo, o governo vai ter que botar a mão no bolso, ele já está colocando. Vai chegar na gente de uma forma rápida e eficiente, pode ter certeza. 70% do mercado formal desse país está dentro do segmento de serviços, do nosso segmento. Então, assim, não antecipe recebíveis, não faça dívidas maiores futuras. Tenha paciência, sente com a sua equipe. Se você é aquele gestor que não tem bom relacionamento com a sua equipe, está na hora de repensar, está na hora de conversar, está na hora, de repente, de você desenvolver um pouco mais de autorresponsabilidade, entender que nós somos responsáveis por tudo que a gente propaga e recebe nessa vida. Né? Hugo, aqui, ó. Você acredita, eu como gestor, deveria vender meu carro para pagar os colaboradores nesse tempo de quarentena? Lapidar patrimônio próprio, CPF, para quitar a dívida de CNPJ, nunca é uma saída eficaz, mas se é a única saída, eu indicaria aguardar. Por quê? Vamos lá, vamos uma aplicação prática. Ele vai vender o carro, né? Carro é o quê? É um ativo um ativo que só deprecia. Quanto mais tempo você fica com o carro, menos ele vale, né? Uhum. E ele é um bem de consumo não durável. Né? Vamos categorizar o carro. Se ele é um bem de consumo não durável
e ele é depreciativo, será que a ordem financeira do valor econômico do seu carro é menor ou maior do que você usar a sua conta PJ ou usar, se você já teve carteira assinada, o empréstimo da Caixa Econômica, que dá juros mais baixos? Então, essa pergunta dele é muito boa por isso, porque essa pergunta ela gera uma resposta imediata. Eu, Hugo, se eu não tivesse onde catar, eu não venderia carro agora. Por quê? Aí que vem, por isso que a gente bate muito na tecla da integração, da relação. Por quê? Primeiro, estuda as possibilidades. Quais são as possibilidades? Vou pegar esse dinheiro no mercado privado. Quanto me custa? X. Vou pegar esse dinheiro usando a minha conta PJ, os benefícios que o meu banco me oferece por ser pessoa jurídica, sendo correntes desse banco. Outra prateleira. Terceira prateleira. Já tive carteira assinada, tenho fundo de garantia, tenho conta na Caixa, posso viabilizar um empréstimo, tenho ativo, tenho crédito na Caixa. Uma terceira prateleira. Uma outra prateleira, aguardar as medidas do governo focando nos 2 salários mínimos, porque ele foi muito pontual, ele não foi global. Nem tem que ser global agora. Agora é administração por emergência. Apareceu a necessidade, a gente resolve. Não dá para fazer nenhum tipo de planejamento macro. Deixa eu fazer uma observação aqui em relação a essa pergunta. Além da mistura CPF com CNPJ, vou falar uma experiência própria minha. Eu, quando tinha academia, eu vendi o carro, tá? Que é algo necessário para mim, com uma criança pequena, e eu resolvi o problema a curto prazo. Em médio prazo, eu construí um problema e fiquei sem carro. É isso aí. Ok? Tem mais alguma pergunta aí, gente? Olha, tem uma pergunta aqui. Boa pergunta. Colocou, você realmente acredita que o governo vai ter velocidade nas ações? É isso. Olha, bom, acredito, porque eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar. Até me cocei na cadeira aqui. Eu acredito porque por que eu tenho que acreditar? Porque como a gente já falou isso no início da live, o nosso tripé inverteu, né? Porque o gestor, primeiro, ele vislumbrava a solução, segundo, a redução de custos, terceiro, recursos financeiros externos, vamos dizer assim, né? Governo, dinheiro emprestado. Esse tripé, ele inverteu. Agora é o seguinte, a primeira expectativa, ela é recurso do governo, a segunda, recursos, e por último, resolver o problema. Agora, entenda bem, faça conta. Aproveite que você tem tempo para ficar em casa. Consulte taxas de juros. Consulte seu banco, consulte a Caixa. Se você tem familiares, se você tem pessoas com que você possa contar, pensionistas, pessoas que conseguem juros menores no mercado, a hora é essa. Mas eu ainda acredito que as ações do governo, pelo menos pelos próximos 2 a 4 meses, eles deram os 2 meses. Eu acredito que eles vão estender para mais 2. E a aplicação prática disso vai ter uma velocidade não a desejada, mas a gente vai conseguir, vai ser alcançado. Falando do cenário político, né? Pelo fato de ser um ano de eleição, ok? Isso aí favorece ou desfavorece? Pablo, essa semana eu até fiz uma postagem sobre isso, né? A gente está em ano eleitoral, né? Bom, infelizmente, a gente tem por histórico acreditar que isso desfavorece, né? Por quê? Vamos fazer uma retrospectiva aqui. Você lembra um pouco antes da eleição da Dilma, da reeleição da Dilma, que diminuiu a conta de luz? Sim. E o que aconteceu depois? Teve acréscimo da taxa. Então, assim, foi ano eleitoreiro. Vamos lá. Outra medida. Depois, o que aconteceu? A gente teve a crise energética, aumentou a tarifa, criou-se tarifa verde, tarifa amarela e vermelha. Sim. E isso mudou? Ou hoje continua com essas tarifas? Queria te perguntar. Na sua conta, ainda tem as tarifas? Não. Tá conseguindo me ouvir? Eu te fiz uma pergunta.
a tarifa na sua conta de luz, ela continua? Sim, Hugo. Sim. Há quantos anos a gente não tem a Dilma no poder? São 5 anos? Não, são 3 anos, né? 3 anos, né? Vamos botar aí 3 anos. Uhum. Você vê como uma medida eleitoreira custa caro? A gente está pagando ela 3 anos depois. Sim. Entendeu? Entendi. Então, assim, ano de eleição, infelizmente,